O que será que Deus quer de mim? Se você é católico e essa pergunta não passou na sua cabeça pelo menos 1 milhão de vezes, você está sendo católico errado. Eu me chamo Vinícius Pereira e, spoiler, tô em crise vocacional. E hoje a gente tá aqui para bater um papo santo sobre vocação. E não precisa sair desse episódio se você já tem a sua vocação muito bem discernida, se já tá vivendo ela, seja através do matrimônio, do sacramento da ordem ou da vida consagrada. Não deu nem 1 minuto de podcast e eu já queria fazer um parênteses. Será que tem alguém que é consagrado, uma irmã ou um frei que acompanha meu podcast? Acho que eu ainda não cheguei nesse nível, né? Tem um total de 7 pessoas acompanhando o podcast. Mentira, tem várias pessoas acompanhando esse podcast e isso tem me deixado muito feliz. Já fecho parênteses com isso. E se tiver algum padre me acompanhando também, sua bênção, preciso me confessar. Mas enfim, vamos voltar à centralidade. Se você já está vivendo a sua vocação, esse episódio também é para você. Porque a crise vocacional, num estudo que eu fiz comigo mesmo, um TCC, né? Um TCC que eu fiz sobre a minha pessoa e projetando sobre a minha pessoa nas pessoas ao meu redor, eu entendi que até o último dia das nossas vidas eu acho que a gente vai viver em crise vocacional. Mesmo depois de já estarmos vivendo a nossa vocação. Mesmo estando muito felizes na nossa vocação. Mesmo estando muito seguros da nossa vocação. O viver é um eterno drama vocacional, uma eterna crise vocacional onde nós vamos ficar nos questionando o tempo todo o que Deus quer de nós. Por quê? Viver a vocação é isso, é encontrar o que Deus quer de nós. E daí quando nós falamos da vocação como um serviço ao outro, né? Daí nós temos então o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, a vida consagrada ou até mesmo a vida leiga, né? A vida religiosa e a vida leiga consagrada. Galerinha do Face, do Spotify, do YouTube. E é sobre isso. Que doideira que é essa bendita dessa vocação, né? Um chamado intransferível feito pra mim. Tipo, eu entro muito na pira de pensar assim, tipo, pô, Deus tem várias coisas pra fazer, né? Vários problemão pra resolver. Ele para pra pensar em mim, pro meu chamado, pra aquilo que Ele quer de mim. Pô, tanta galera aí precisando mais, mas o amor de Deus é infinito mesmo, né? Ele olha pra cada um de nós e espera algo de nós. Isso que é mais incrível de uma vocação, porque a vocação é aquilo que Deus espera de nós. E é lindo pensar que Deus espera de nós, antes de qualquer outra coisa, um ser para o outro, né? Não existe algo mais belo, eu acho, porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos como Ele, a ponto de que Ele olha para o outro e Ele só quer que nós também deixemos de lado o nosso egoísmo e olhemos para o outro, porque vocação, a vivência da vocação é viver, né, esse propósito da minha vida para o outro. E não é que propósito, ou mais um parênteses, vocês sabem que os meus podcasts são feitos de 1 milhão de parênteses. Propósito não com o conceito coach aplicado sobre o propósito de tipo, o que eu nasci para fazer. Não. Propósito como realmente a assinatura de Deus em mim. Aquilo que Deus quer que eu faça e não aquilo que é conveniente. Porque o que acontece, né? Hoje em dia, os coaches, e aqui, gente, nada contra coaches, até tem amigos que são, mas os coaches, eles colocaram um propósito no lugar como a escada para o meu sucesso. E definitivamente, propósito de vida é qualquer coisa menos a escada do meu sucesso. Porque o propósito vocacional, aquilo que eu sou chamado a fazer, é ser para o outro. E quando eu sou para o outro, é muito difícil, gente, porque o outro é difícil. O ser humano olha, que criação maravilhosa de Deus, viu? Já diria um meme que estourou aí há pouco tempo, né, daquela moça do podcast. É difícil amar o próximo que tá próximo. E onde eu tava mesmo, não lembrei. A vocação, a vivência da vocação, né, esse serviço mesmo ao outro, né? Se dar-se para o outro, doar-se para o outro. É lindo e é isso que Deus espera de nós. E daí Ele espera isso para cada um de uma forma. Para uns, Ele espera a doação para um outro específico, através do matrimônio, onde um homem se doa para uma mulher e uma mulher se doa para o homem.
Dos padres, ele espera uma doação para uma comunidade, das religiosas da mesma forma, dos leigos consagrados, um olhar também para aqueles que mais precisam, para aqueles que estão necessitados, para uma comunidade e as suas necessidades, mas a vocação ela sempre é sobre o ser para o outro, e isso é lindo demais. E daí quando eu olho para mim mesmo eu penso, Deus, e como tu queres que eu saia do egoísmo? Como que tu queres que eu seja para o outro? Tu queres que eu seja para o outro através de qual vocação, né? E daí vamos lá, né, galera? Eu já experimentei um pouco de cada coisa. Sim, se você não me conhece, se você me conhece, você já sabe. Eu fui seminarista. Em algum momento da minha vida, eu já imaginei que eu seria padre e que essa era a vontade de Deus para minha vida. Hoje eu olho e penso, Senhor amado, imagina a pobre da igreja, a pobre da paróquia, a pobre da comunidade que estivesse em minhas mãos. Ainda bem que Deus é misericordioso. Mas sim, durante um tempo da minha vida, o sacerdócio foi uma possibilidade real, a ponto de que eu fui para o seminário. Eu não fui uma criança que cresceu com muitas dúvidas vocacionais. Eu participei da igreja desde sempre, assim, né? E participo da igreja desde muito pequeno. Eu lembro de quando coroinha, olhar pro padre, pro diácono e entender o serviço do altar como algo muito bonito, mas eu não conseguia me imaginar vivendo aquilo. E não é nem que eu não conseguia, é que eu acho que eu nem tentava. Não era uma realidade latente, assim. Eu lembro até de participar de alguns encontros vocacionais, como coroinha, de visitar o seminário, e eles falarem, imagina você ser padre, né? Sempre aqueles jargões vocacionais. Tipo, nem passava na minha cabeça, porque eu queria muito ter filhos desde pequeno, eu falava que eu queria ser pai, então não era uma realidade. Só que daí chegou a adolescência, né? Chegou a juventude, chegou uma vida de igreja muito mais forte. Eu experimentei um ser da igreja quase de forma integral, né? Naquele tempo em que eu não trabalhava, inclusive saudades, estudava e tinha muito tempo para dedicar às coisas da igreja. Então, eu estava o tempo todo fazendo muitas coisas da igreja e amava absolutamente tudo. Aquela história de se pudesse morava na igreja era muito real. Era tão real que começou a tocar no meu coração. E se eu for de fato morar na igreja? E como eu moro na igreja, me tornando padre. Pronto, temos o combo perfeito para uma vivência vocacional. Então eu fui pro seminário quando eu tinha 17 para 18 anos, me formei no ensino médio e fui. Foi um tempo bem intenso, bem difícil. Talvez um dia nós conversemos sobre isso, mas ainda não é o momento. Mas foi um tempo bem difícil, mas um tempo onde eu consegui discernir a vontade de Deus para minha vida e entender que não era através do sacerdócio que o Senhor queria que eu fosse para o outro. Mas o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês é o quão entender que eu precisava ir e entender que aquele não era a minha vocação, que aquela não era a minha vocação, não foi algo simples e claro. Eu acho que a gente tem um desejo, às vezes até inconsciente, de que Deus nos responda a nossa vocação de uma forma muito clara, né? Então, que o céu se abra, que desça um anjo com um pergaminho e a gente escute um "oh" no fundo, enquanto ele nos entrega o pergaminho que está escrito: sua vocação é tal coisa. Mas não vai ser assim, né? Spoiler pra vocês. A vocação, ela não se descobre assim. E como se descobre a vocação, Vini? Eu não sei, galera. Se eu soubesse, eu até dava essa resposta pra vocês. Mas eu ainda sigo na minha dúvida vocacional. Porque, tudo bem, hoje eu sei que o Senhor não me quis sacerdote, mas será que de fato o Senhor me quer um esposo? Será que o Senhor me quer um religioso, um consagrado? Não sei, ainda não discerni completamente, mas entendo que o Senhor me quer servindo para o outro, sendo para o outro. E por que, né, eu quis falar para vocês, e quando eu falo aqui que eu estou em crise vocacional, não estou arrancando cabelos da cabeça, até porque nem tenho para arrancar, mas
sempre existe no fundo do meu coração a pergunta recorrente: o que o Senhor quer de mim? O que Deus quer de mim? E até, de modo pontual, o que Deus quer de mim agora. Eu ainda estou na juventude, claro, e depois, que nós escolhemos a nossa vocação, algumas são irretrocedíveis, eu não posso voltar atrás. Então, depois que eu me caso, eu declaro publicamente que a minha vocação é a vocação matrimonial e, via de regra, desde que não hajam motivos para nulidade, aquilo é ad eternum, até que a morte nos separe. Então eu declaro publicamente uma vocação, assumo essa vocação e não posso voltar atrás. Mas, mesmo não podendo mudar a minha vocação ao longo do caminho, mesmo não podendo trocar de chamado, eu sinto que a vocação é algo muito atualizável em nós. Porque eu tiro por mim, o tempo em que eu fui para o seminário, não que foi uma mentira que Deus não me chamasse para viver aquilo. Deus me chamava para viver aquilo. Deus não me chamou para viver um sacerdócio e por isso não deixou que eu chegasse até o momento da consagração final, da minha ordenação. Mas naquele momento Ele me queria naquele lugar, me queria daquela forma, queria que eu passasse por essas dúvidas, que eu passasse por todas as experiências, que eu conseguisse, através daquilo, também discernir melhor quem eu sou, como eu reajo com as coisas. Nossa, foi um tempo de uma riqueza, de um conhecimento de mim mesmo, de um autoconhecimento adquirido tão incrível, que hoje, para mim, eu não poderia existir como sou se eu não tivesse passado por aquela experiência de seminário. Então, não é que a vontade de Deus sobre mim mudou, não é que Deus mudou de ideia, mas Ele fez com que eu me aproximasse mais daquela vocação, para poder também me aproximar mais dele e, me aproximando dele, conhecendo a mim. Porque a melhor maneira que nós temos de conhecer a nós mesmos é nos aproximando de Deus, Porque o Senhor nos revela a nossa verdadeira face. É o Senhor quem diz quem verdadeiramente somos. Então, até tá aí, Primeira dica para entender realmente a nossa vocação é se aproximar de Deus. Porque eu sou aquilo que Deus pensa ao meu respeito, dizia Santa Teresa, Santa Teresinha. Eu sou o que Deus pensa ao meu respeito. Então, eu preciso saber o que Deus pensa ao meu respeito. E para saber, eu preciso acessar Deus, eu preciso estar próximo de Deus, preciso escutar a Deus. E escutando a Deus, eu vou entender qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. E não que eu vá fazer isso sozinho. E daí aí tá o papo santo que nós precisamos ter nas nossas vidas, Cara, vocês conversam com as pessoas ao redor de vocês sobre vocação? Sobre as angústias de vocês? Sobre o medo de assumir uma vocação publicamente, Seja através de uma ida para o seminário, seja através de um casamento, E daí desde o noivado, do namoro, enfim. Vocação é uma conversa que você tem com as pessoas. Vocação é até uma conversa que você tem consigo mesmo. Você pensa a respeito da sua vocação. Você reza a respeito da sua vocação. Você se pergunta, eu tô no lugar certo? Eu tô fazendo as coisas da forma certa? Eu tô sendo para o outro de fato, A juventude é uma graça, porque nesse tempo a gente pode experimentar, A gente experimenta através da pastoral o ser de Deus, o doar-se para Deus. E daí que graça é quando a gente pode se doar muito, na missão, na vida em comunidade, no serviço, desde lá do serviço do altar, como coroinha, como liturgista, como músico, com toda a preparação, tanto do templo quanto do povo, através da catequese. Enfim, quando a gente vai experimentando, a gente vai entendendo as nossas tendências, Se eu realmente consigo viver isso de forma integral, se eu consigo, sei lá, Você, menina, eu gosto muito de estar na igreja, eu gosto muito de fazer as coisas de Deus. Será que esse chamado, esse gostar muito, ele se projetaria na integralidade, numa vida religiosa onde você só faria isso?
Ou você também gosta de outras coisas, né? Outras coisas na sua vida, no seu trabalho, também lhe chamam a atenção e você também se sente servindo a Deus ali. E claro, viver a vocação não é sobre fazer aquilo que eu gosto, né? Mas fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Ajudar o outro a chegar a um processo de santificação. Ajudar o outro a chegar mais perto de Deus, a chegar mais perto do céu. E eu consigo fazer isso em outros cenários. Isso também é um sinal de que eu posso viver a minha vocação através do serviço à comunidade. Não sei se está fazendo sentido para vocês ou se está ficando confuso, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa se observar, né? Observar o que em mim faz sentido, o que eu sinto quando eu sirvo o outro. E aqui servir ao outro mesmo, sabe? Servir para outra pessoa, ser uma escada para o céu para alguém. Eu consigo fazer isso dentro da igreja, eu consigo fazer isso fora da igreja. Como eu faço, como eu me sinto, tudo isso vai colaborando para que eu entenda qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, onde Deus me quer, né? E a juventude é um tempo perfeito para experimentar. E depois que nós já escolhemos, né? E daí por isso que eu digo que esse episódio é para todos, não só para aqueles que enfim, ainda não discerniram a sua vocação, mas para todos aqueles que de fato vivem uma vocação, ou seja, todos nós. Eu preciso me fazer essa pergunta todo o tempo na minha vida, né? Eu estou vivendo a vocação da forma certa, eu estou tendo esse servir ao outro que o matrimônio me pede, que a vida religiosa me pede, que o sacerdócio me pede. Eu estou sendo para o outro, essa vocação está sendo vivida para mim, essa vocação está sendo vivida aos meus moldes, ela me faz bem, ela me faz feliz, ou ela faz o outro feliz? Ela me aproxima do céu ou ela aproxima o outro? Porque daí será que se aproxima somente a mim, ela de fato está me aproximando do céu ou apenas está aproximando eu para mim mesmo, né? Eu de mim mesmo. Então são perguntas que a gente precisa fazer todos os dias, né? Quando eu me caso, e eu costumo sempre falar isso quando eu falo com noivos, né? Quem casa para ser feliz, casa errado. Nós casamos para fazer feliz. Porque quando o homem casa para fazer a mulher feliz e a mulher casa para fazer o homem feliz, existe um empenho de serviço e de doação, e daí existe a vivência sacramental, né? Que é um sacrifício, uma oblação feita para que o outro possa ser mais de Deus e possa, de alguma forma, alcançar o céu. Então, quando eu vivo a minha vocação, eu preciso me perguntar diariamente se eu estou fazendo da maneira correta. Se viver essa vocação faz com que outras pessoas se aproximem do céu. Se eu sou esse instrumento na vida de alguém. Porque se eu não sou esse instrumento na vida do meu namorado, da minha namorada, eu não estou vivendo uma vocação matrimonial. Se eu não estou aproximando o meu fiel do céu, aquele que eu acompanho, aquele que eu catequizo, aquele que eu ajudo, se eu não estou aproximando ele de Deus, se eu não estou aproximando ele das coisas do alto, eu não estou vivendo a vocação. Então, quando eu digo que nós vamos viver eternamente em uma crise vocacional, é porque, né, de maneira lúdica, eu quero brincar dizendo que eu sempre vou me perguntar se eu estou, de fato, vivendo a minha vocação corretamente da maneira com que ela deveria ser vivida. E se eu não me perguntar isso todos os dias, se eu não me questionar todos os dias a respeito disso, eu não vou alcançar aquilo que é verdadeiramente a vivência da vocação, né? Então, e aí? Você tem aproximado pessoas do céu? Você tem sido instrumento para aproximar alguém do céu? E daí, né, eu acho ótimo que, se a gente for pegar a juventude, né, o namoro, o noivado, o casamento, depois, posteriormente, é para aproximar do céu.
E essa é a maior prova de que como viver esse período, esse tempo de relacionamento, de namoro, de noivado, de casamento, da forma errada, é um dos maiores riscos de condenação que nós temos. Porque quantos relacionamentos aproximam do inferno ao invés de aproximar do céu? E se aproxima do inferno, olha eu aqui do nada, porque tá frio, gente. Mas se aproxima do inferno, claramente não é uma vivência plena da vocação. Então, além de eu ser julgado, de eu sofrer as consequências do fato de eu estar pecando contra o outro e de afastar o outro de Deus, eu também ainda serei cobrado pelo fato de não estar vivendo a minha vocação corretamente, de não estar cuidando desse sonho de Deus para mim. Olha, relacionar-se, ter um relacionamento é um grande risco para a nossa salvação. É bênção, é graça, mas é um grande risco se não vivido corretamente, porque pode ser, e tem sido para muitos hoje, infelizmente, uma porta de condenação. Mas enfim, não quero pesar o clima. Quero apenas te lembrar que nós precisamos ser santos. E ser santo é viver plenamente a nossa vocação. Nossa primeira vocação, né, a santidade, mas também a nossa vocação quanto missão, quanto ser para o outro. E então, galera, eu sei que vai ter medo, eu sei que vai ter receio, eu sei que vai ter pressão interna, né, de achar que a gente tem que ter certeza de, vou bater o martelo, essa é a minha vocação. Eu lembro que muitas vezes eu tinha medo de proclamar, né, de falar que eu estava em crise, que eu estava em dúvida, como se eu tivesse que ter uma certeza de tudo. Quando eu fui para o seminário, eu tinha que ter certeza que eu queria ser padre. Depois eu fui quebrado por essa necessidade de ter certeza, porque eu cheguei lá e eu vi que eu não tinha certeza nenhuma, e a ponto de que a minha certeza era tão pequena que, na verdade, ela nem existia, porque eu tinha que voltar. Então, eu sei que existe a pressão de a gente achar que tem que saber, mas não se renda a essa pressão. Viva a sua dúvida, reze sobre isso, se questione sobre isso. Até o último dia, se pergunte se você está fazendo a escolha certa no seu relacionamento, ou na sua ida para o seminário, ou na sua ida para o convento, ou na sua consagração à vivência à comunidade como um leigo. E, enfim, né? Se questione, se pergunte. Não cobre de você ter certezas. Por mais que eu sei que vai ter gente lá na família que vai cobrar, vai ter gente entre os seus amigos que vão cobrar, vai ter o povo da igreja, as senhorinhas que vão te fazer milhões de perguntas e que vão cobrar, mas não tenha que ter. Vocação não é ter certezas, é estar disposto a viver as suas dúvidas. Então, se disponha a viver as suas dúvidas, abra mão das idealizações. Não pense que relacionamentos e casamentos são como os filmes da Disney. Também não pensem que a vida sacerdotal é uma graça e se resume à vivência magnífica e extraordinária do que é a Santa Missa. Não pensem que a vida religiosa é simplesmente se colocar de joelho diante de Jesus Eucarístico e poder adorá-lo 24 horas por dia, porque toda vocação envolve muito mais, né? Envolve uma doação, envolve um abrir mão de si, envolve abrir mão de conceitos, de pessoas, de lugares, enfim, é um eterno doar-se, né? Um eterno ser para o outro. Isso é ser vocação. Isso é viver vocação, aliás. Enfim, esse episódio é para te provocar a pensar na tua vocação, a pensar se você está vivendo bem a vocação que você já discerniu, e se você acha que já discerniu, que plante também uma pulga atrás da sua orelha de será que é isso mesmo? E Vini, como eu vou ter a resposta? Ouvindo Deus que fala conosco todos os dias, que nos pede algo todos os dias, né? O que Ele tem pedido, como Ele tem pedido, onde Ele tem pedido. Tudo isso são sinais que vão nos levar a compreender qual é o chamado para Deus. Não como um chamado imutável, não como um chamado
coletivo, mas como um chamado sim pessoal, intransferível, mas um chamado que pode nos levar a viver muitas e muitas outras coisas. Seja santo, um santo esposo, uma santa esposa, um santo padre, uma santa freira, um santo leigo. Seja santo, que é a tua maior vocação, mas viva a doação para o outro de alguma forma. Que esse episódio possa ter te provocado um pouquinho, possa ter te levado a pensar. E quando eu descobrir qual é a minha vocação, eu volto e conto para vocês. Por enquanto, eu só sei que não nasci para ser padre, mas ainda tem mais 1 milhão de opções pelo meio do caminho. Se esse episódio te encontrou no meio de um turbilhão, me conta, me manda uma mensagem lá no paposanto.podcast. Manda para alguém que também tá nesse looping da vocação, né? Quem tem medo, mas tem fé de que Deus fala e falará. Uma das coisas que eu vi recentemente que mais marcou, acho que já até virou um certo clichê nas redes sociais, mas uma mensagem, né? Que dizia, Deus não parou de chamar, nós que paramos de escutá-lo. Deus continua a chamar, mas nós não estamos escutando. Então, abra os teus ouvidos para escutar o Senhor que te chama, o Senhor que te escolhe e o Senhor que te levanta para viver uma vocação, não como a chave da tua felicidade, mas a chave da felicidade do outro. Porque viver a vocação é ter nas nossas mãos os instrumentos para fazer o outro mais feliz, mais santo e mais próximo de Deus. Que você possa ser um bom instrumento, viu? Qualquer coisa, nós estamos aí e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe e até mais!